A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV, aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados especiais e a conversa vai girar um pouco mais, talvez, do impacto social, mas como a gente sempre tem um bate-papo divertido, talvez a gente volte para outros assuntos também. Eu estou aqui do meu lado o Marcos Vietri, que é o CEO da Future Talent. A gente pode dizer que é uma boutique de... Uma boutique de Executive Search. Isso, exatamente. Temos ali o Rodrigo Piponzi, que ele é chairman do Grupo MOL. Para quem não está ligando o nome à pessoa, ele está presente em diversos estabelecimentos com revistas customizadas de impacto social, Droga Raia, ReHap, Vivara, Marisa, Riachuelo, em vários lugares. E toda vez que você compra uma revista dessa, você está fazendo automaticamente uma doação para projetos muito interessantes que a gente vai falar daqui a pouco. E por final, nós temos aqui Marina Cansado, ela é CEO da Converge Capital, que é uma plataforma de investimentos também de impacto social, né? Isso, social e ambiental. E ambiental também, isso. Né? Bom, hoje, como vocês estão vendo, é uma conversa que vai ter muito de terceiro setor. A gente vai falar um pouco também de empreendedorismo, porque colocar essas iniciativas de pé não é fácil e precisa de uma grande dose de talento para vender uma ideia que é algo que poucos sabem fazer, né? Mas começando aqui com o Marcos, você que trabalha mais com recursos humanos e busca de talentos, como é que essa geração nova está se adaptando a essas ferramentas como a inteligência artificial? Como é que isso está entrando dentro da busca de executivos? Obrigado pelo convite de estar aqui com você, com o Rodrigo, com a Marina. É um prazer poder trocar essa figurinha com todos. Os jovens, hoje em dia, eles estão muito buscando um propósito. Não é mais a remuneração, não é mais a carreira que eles buscam ou que eles almejam, e sim o quanto é que eles vão conseguir gerar de impacto na sociedade, gerar de impacto na própria vida. A inteligência artificial está sendo usada cada vez mais para vários negócios, mas quando a gente fala em recrutamento, no meu ponto de vista, acho que a inteligência artificial ela pode ser muito utilizada para posições de volume, onde você precisa ter uma otimização do tempo, otimização de recurso e analisar diversos perfis num curto espaço de tempo. Quando a gente fala em posições executivas, posições de liderança, o fator humano, na minha opinião, tem um peso muito grande. E aí a análise, tanto do RH, quanto dos executivos, quanto o papel de uma consultoria estratégica em Executive Search, faz uma diferença enorme no processo seletivo, Aloysio. Mas do lado do candidato, eles não estão utilizando a inteligência artificial para fazer um currículo mais interessante, se preparar melhor para as entrevistas? Eu acredito que não. Eu acho que a inteligência artificial está mais sendo utilizada pelas empresas do que pelas pessoas para essa finalidade. Mas o que eu entendo é que os jovens hoje eles estão muito ligados às redes sociais, aos grupos, às conexões. Você tem ferramentas sociais super importantes, quanto o LinkedIn, por exemplo, que é uma ferramenta que conecta pessoas, empresas, negócios, produtos, e eu acho que ali é uma fonte muito produtiva e profunda em termos de conteúdo para os jovens conseguirem se reposicionar e se posicionar profissionalmente. Rodrigo, a inteligência artificial, de alguma maneira, tem atuado dentro do teu negócio? Então, interessante. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Por coincidência, no final da semana passada, eu participei de um encontro com diversas lideranças do setor, né, do impacto social, filantropia, para falar sobre isso. Para falar sobre como a inteligência artificial pode ser um grande aliado, ou não, né, na construção desse setor, né?
E foi muito interessante, porque a conversa partiu de um lugar da gente entender o que está acontecendo no mundo, o que está funcionando no mundo, né? E foi uma pessoa muito interessante, um indiano, que, enfim, trabalha com uma solução. Você imagina que na Índia você tem 122 idiomas diferentes. Uau. Né? E você está falando de um país que tem uma brutal situação social, né? Uma situação política muito complicada e 122 línguas. Então você imagina o que é o acesso. Nossa, super No recorte específico dessa pessoa, você imagina, ele trabalha com acesso à justiça, né? Acesso à lei. Você imagina o que é a barreira que você tem para uma pessoa que não fala um idioma, ou que fala um idioma que é muito pouco falado no país, para ela conseguir acessar um serviço público, por exemplo, para poder acessar os direitos dela. Então, você imagina que esse cara construiu uma solução através de inteligência artificial que ele consegue, basicamente, criar uma língua única, né, um formato, através de inteligência artificial, de tradução dessas 122 línguas, para que você possa, independentemente do idioma que você fala, poder acessar com facilidade, através do seu celular, todos os serviços relacionados aos seus direitos, né? Então, você imagina que a conversa aqueceu por aí para a gente poder entender um pouco dos desafios, oportunidades e até barreiras que a gente tem no Brasil, para poder usar a inteligência artificial para gerar impacto social, né? Para poder, especialmente, eu acho que de um lado, o que eu acho que é interessante quando você faz essa pergunta? Que eu acho que de um lado a inteligência artificial ela é uma grande aliada da construção de um sistema, de um país mais digitalizado, né? Que, enfim, que permita mais acesso para as pessoas, ao mesmo tempo que, se ela for bem utilizada e se ela for bem acessível, ela empodera muitos empreendedores a desenvolverem melhor suas soluções, darem escala. Num país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, dimensões continentais, regionalidades intermináveis, a inteligência artificial é uma grande aliada para você conseguir dar escala. Então, assim, eu acho que a resposta é: esse assunto está aparecendo cada vez mais, tem muito desconhecimento ainda sobre como utilizar. Agora, é quase que foi com esse sentimento que eu saí na sexta-feira, é quase que nossa obrigação entender agora como é que a gente incorpora a inteligência artificial dentro do ecossistema de impacto social. Porque da mesma forma que a gente fala que é muito difícil a gente gerar soluções sistêmicas, de longo prazo, sem, por exemplo, envolver mercado financeiro, sem envolver políticas públicas, muito provavelmente vai ser impossível a gente dar escala sem inteligência artificial também. Então a gente tem que saber usar e a gente tem que criar esse diálogo, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, mas a conversa está acontecendo. Bom, e ainda tem essa questão do receio dos efeitos da inteligência enorme. artificial. E quando você aponta isso, por exemplo, né, para um terceiro setor, esse receio é brutal, né? Assim como é em outros setores. E, de novo, isso pode cair em várias discussões infrutíferas. Isso pode cair em polarização, em ideologia, em um monte de coisa. Então, assim, é um balanço complexo de se conquistar, mas assim, a sensação que eu tenho é: como a gente combate isso? A gente combate com exemplos práticos. Por isso que eu fiquei muito feliz de começar a conversa vendo um case tão potente como esse do indiano, porque assim, está acontecendo, ninguém está inventando, né? Você tem resultados concretos do uso, então você não cai num lugar de opinião, você cai num lugar de evidência. Mas sem dúvida nenhuma, essa é uma grande ameaça. Agora, Marina, como é que você vê, por exemplo, esse outro lado, que é o lado do receio? A gente teve alguns dias o Warren Buffett dizendo que no futuro iríamos nos arrepender de tirar o gênio da garrafa. Será que é uma visão, digamos, um pouco antiquada, ou esse receio ele é fundamentado? Então, até estava comentando, né, que eu estava no começo do ano em Davos, né, e o tema central do Fórum Econômico Mundial esse ano foi reconstruindo a confiança. E colocou, né, todo ano o Fórum Econômico Mundial lança um relatório com os principais riscos dos próximos anos, e o principal risco dos próximos 2 anos, segundo esse relatório, é a desinformação ou a informação, né, falsa, gerada, impulsionada pela inteligência artificial e pelos algoritmos, e ainda mais num ano, né, em que esse ano especificamente, mais de metade da população global vai votar. Então a gente tem muitas eleições e com muito receio, né, como que esse uso pode impactar, inclusive, né, resultados eleitorais, que impacta, por exemplo, uma agenda climática, né? Até muitos têm falado que pouco importa o resultado da COP passada se, por exemplo, você tiver a eleição esse ano de, né, presidentes, etc., que coloquem, né, se oponham, né, aos avanços dessa agenda. Então, eu acho que a grande discussão é como você corre atrás do ponto de vista da regulação para tentar encontrar esse equilíbrio. Exatamente. Eu acho que e aí a discussão da regulação, ela tá, né, é a regulação do algoritmo, mas das big techs, mas também a regulação do próprio trabalho de influência digital, né?
A gente viu recentemente no Brasil muitos casos, né, com jogos de azar e outros efeitos, né, da influência da rede social, e no Brasil especificamente, né, que é um dos países que mais consome rede social, né, o trabalho dos influenciadores também tem um papel muito relevante, né, influenciar as pessoas, e isso pode ser usado, né, para o bem e para o mal. Então, eu acho que é tudo questão da gente criar a regulação e o contexto. Agora, regular isso é complexo, né? Acho que cada vez mais a gente está se colocando em questões mais complexas, em que precisam de muita discussão com a sociedade, né, e com as empresas, intersetorial, para a gente entender como que vai fazer uma regulação que permita a inovação e a velocidade, mas ao mesmo tempo, né, mitigue determinados riscos, né? Mas talvez regular dentro do ambiente digital não é como você ter um xerife e 2 ajudantes no Velho Oeste, é uma coisa meio complicada, porque é um ambiente extremamente difícil de regular. Mas essa é a discussão, entendeu? Não é simples, é muito complexo regular uma coisa assim. Mas você começa a ter movimentos da autorregulação. Então, por exemplo, hoje na Europa, ou mesmo aqui no Brasil, você começa, dentro da influência digital, por exemplo, ter um certo código de ética, né, que é a influência responsável. Então, o que se espera do influenciador, né? E aí começa que tem um grupo de influenciadores que começa, inclusive, a se diferenciar por trazer responsabilidade, mostrar que está ali consciente da informação que está colocando, que não vai vender qualquer coisa. Então, eu acho que isso a gente viu em vários mercados, né? No próprio mercado financeiro, da onde eu estou aqui falando, a gente viu lá no começo dos anos 2000 a criação do movimento dos princípios do investimento responsável, que foi um movimento autorregulatório, quase 20 anos antes das regulações que a gente está vendo agora, para que o investimento tenha, né, integre um olhar ESG e etc. Lá no começo dos anos 2000, foi um grupo de gestoras, né, junto com o ONU e etc., que falou, a gente precisa começar a criar aqui um grupo de gestoras, de instituições financeiras que se comprometem a fazer um investimento alinhado com esses princípios. Então, eu acredito muito que, quando a gente olha, né, inclusive os exemplos, os fatos, que muitos desses movimentos começam com tentativas de autorregulação, e isso vai dando, inclusive, insights, inputs, para depois uma regulação que, inclusive, é fruto, né, de uma tentativa dos agentes do mercado de se organizarem. Sem dúvida. E acho que o setor privado tem esse papel também de curadoria e de educação das indústrias ou, eventualmente, dos influenciadores, exatamente para ter esse tipo de influência responsável. Porque é um mundo aberto. Sim. Né? E hoje em dia todo mundo tem muita opinião e aí com isso você acaba criando uma série de questões mais complexas. Talvez tenha 2 pontos importantes nessa discussão. O primeiro é justamente quem cria o algoritmo da inteligência artificial, que pode gerar um viés de saída, né? Mas outro problema é que eu acho que a gente precisa diferenciar a inteligência artificial de hoje daquela que vai existir no futuro. A gente tem ainda uma inteligência artificial que é muito incipiente e acho que tem aqui uma coisa que eu brinco, que parece com o Jurassic Park. O que era o Jurassic Park? Eles retiravam o DNA de um âmbar, de um mosquito que havia picado um dinossauro. Só que o DNA não estava com a sequência completa, então eles iam e preenchiam com o DNA de um anfíbio, que era hermafrodita. E o grande problema é que eles começaram a se reproduzir sozinhos. Mas esse preenchimento, para mim, que é muito parecido com o que acontece hoje, você vai em qualquer mecanismo de inteligência artificial e a ferramenta, ela, quando não sabe de uma coisa, ela coloca algo que não tem nada a ver. Sim. Outro dia, por exemplo, eu busquei a mim mesmo, né? Todo mundo faz isso no Google, Já fiz mas isso eu também. fiz isso na inteligência artificial. E daí, depois eu fiz perguntando sobre Money Report, especificamente. Aí disse que era uma plataforma de comunicação, assim, assado, tudo ok. Aí disse o seguinte, fundado pelo jornalista Dion DiMucci. Eu falei, não fui eu? Como assim? Aí eu fui dar uma olhada nesse Dion DiMucci, que é um cantor entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, e ele é parecido comigo. Olha Então, só. muito provavelmente a inteligência artificial viu a minha foto E cruzou, e associou a essa outra pessoa. Então,
olha para onde a coisa vai. Sim. Talvez no futuro isso não aconteça. Sim. Mas nesse momento ele pode gerar esse Sem tipo dúvida. de distorção. Né? E para algumas áreas sensíveis, como saúde, outras áreas, isso pode ser, em alguns momentos, um risco grande. Isso é um né? perigo, Então, total. né? Pois é, mas aquilo que eu falei, para você utilizar a inteligência artificial para fazer talvez um diagnóstico em cima de um banco de dados muito específico, Sim. eu não vejo muito risco. Agora, quando você utiliza todo o banco de aberta, dados né? da internet, a chance é altíssima, né? E para você fazer, por exemplo, as revistas, você já pensou em utilizar inteligência artificial? Assim, é curioso, né? A gente quando começou esse negócio, ó, 17 anos atrás, a gente naturalmente vinha de um mercado editorial extremamente artesanal, né? E então aquela estrutura tradicional de editores de arte, de texto, de conteúdo, ilustradores, fotógrafos e tal. E o negócio se desenvolveu de uma forma completamente analógica, né? E é curioso, porque assim, eu sou o chato lá na MOL, hoje eu estou no conselho, eu não tenho cargo executivo, né? Sou presidente do conselho. A MOL virou um grupo, né? A MOL trabalha muito, assim, acho que com uma agenda muito mais ampla, né? Que é em torno São quantas revistas hoje? Hoje a gente tem mais ou menos, deve ter em torno de 12 redes parceiras, e isso deve significar em torno de uns 40, 50 lançamentos por ano, né? Entre livros, calendários, enfim, todos os tipos de produtos editoriais, né? A gente gosta de falar que o que a gente faz são produtos de conteúdo impressos, que são vendidos a preços democráticos, na boca do caixa, que revertem parte do valor para organizações sociais, né? São 73 milhões de reais doados desde 2008. Mas quando a gente faz a atualização pela inflação, dá quase 90. Dá mais de 100 milhões de reais. Dá mais de 100 milhões, né? A gente já fez esse cálculo. Eu não tenho o número exato, mas dá mais de 100 milhões. Porque se a gente está falando em 17 anos... Não, é muito. Com certeza supera a barreira dos 100. Mas assim, talvez o grande desafio, quando a gente pensa nesse tema da inteligência artificial para o nosso negócio, é que ele é um negócio analógico, né? Ele é um negócio que sobrevive de uma forma até surpreendente, dentro de uma lógica em que você olha para o varejo, a discussão é toda digital, os caixas vão desaparecer, as experiências vão mudar, o omnichannel, a experiência de loja e tal, e você consegue perpetuar ainda um modelo de um produto físico sendo oferecido por um preço baixo, né? E por que perpetua? Acho que por dois elementos principais. O primeiro é o fato daquilo ser um veículo de doação, né? E a partir disso, acho que a própria atratividade do negócio é outra, porque você não está só comprando um produto, você está comprando um veículo que de alguma forma contribui socialmente para o país. Mas tem uma coisa legal que é a própria relação de troca, né? Não é só sobre a doação, é a doação levando algo em troca, que é um conteúdo que te faz bem, que você gosta, que você se identificou e que a gente sabe, por pesquisas já realizadas enfim, nos últimos anos, que gera uma fidelização, né? Então, é curioso porque quando a gente olha para toda a questão da inteligência artificial, a gente tem um cuidado muito grande de falar como é que a gente usa esse negócio sem perder o caráter artesanal, sem perder o caráter, né, dessa proximidade, desse lugar mais analógico, que é o que cria a conexão, né? E eu percebo que culturalmente a gente tem um certo medo de criar uma frieza com a inteligência artificial. Então, assim, eu diria que a inteligência artificial ela tem que estar muito mais nos meandros da operação do nosso negócio do que na produção de conteúdo. Sim. Né? Agora, acho só um exemplo interessante de ontem, desse final de semana que, né, tivemos essa tragédia no Rio Grande do Sul, e tem uma pessoa, uma amiga minha, que fez uma imagem, pediu para a inteligência artificial produzir uma imagem como se São Paulo tivesse sido alagado. Não é? Oi? Exato. Eu vi, Andréa muito Janer, interessante. da Oxygen. E ela fez isso por quê? Porque ela falou assim, se as pessoas de São Paulo, né, sentissem, se verem nesse lugar, né, nesse lugar, será que isso vai mobilizar mais a olhar para a crise climática, para as mudanças que a gente precisa fazer? Então, eu acho que é um uso bem interessante. Esse é maravilhoso. É tentar ilustrar, tangibilizar, para gerar empatia, para gerar engajamento e mobilização. Esse é um grande exemplo. Assim, eu acho que é neste lugar que a inteligência artificial tem que residir. Não é no lugar de falar assim, nossa... Porque eu lembro em algum momento a gente, né, já fez diversas experiências, falar, então, ao invés de contratar um jornalista, ao invés de usar o nosso time, vamos usar a inteligência artificial. E você bate nesse lugar da desconexão, muitas vezes, né? De um conteúdo muito mais frio, muito mais... então, não é por aí. É muito mais nesse lugar da empatia, né? É muito mais nesse lugar de você realmente usar a inteligência artificial para criar conexão, né? Para se fazer sentir no lugar do outro, para criar empatia de forma que você consiga impulsionar
né, o que você quer. No nosso caso, por exemplo, quando a gente fala de filantropia, né, o que a gente criou, na verdade, foi uma máquina de arrecadação de microdoações. Basicamente é isso. Quando eu falo que são mais de 100 milhões corrigidos pela inflação, o ticket médio da doação é inferior a R$2. Então a gente está falando aí, né, hoje, atualizado, mais de 35 milhões de atos de doação já foram realizados com os nossos produtos. Você só faz isso se você conseguir criar conexão, se conseguir criar empatia, engajamento, né? Assim, não tem como. Então, alinhar propósito. Se a gente conseguir usar a inteligência artificial para isso, que é o exemplo que a Amadeu, ali para mim é o uso correto. Agora, se a gente desviar o foco e achar que a gente vai usar para, eventualmente, lugares onde a gente vai criar desconexão, aí eu acho que é um grande erro. E é muito nesse lugar que reside a nossa discussão dentro do negócio. A gente falava antes do intervalo sobre inteligência artificial e começamos a falar também da questão das enchentes no sul do país. E daí eu aproveitei o intervalo para entrar aqui na inteligência artificial e perguntar se essas enchentes, elas de fato eram fruto do aquecimento global. A resposta foi a seguinte: as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul não podem ser atribuídas exclusivamente ao aquecimento global, também sendo influenciadas por uma combinação de fatores climáticos e meteorológicos, né? Bom, vamos lá. De fato, tem uma combinação aqui. Mas o interessante é que, ao final, isso que eu achei interessante, e eu acho que é o grande gancho para eu passar para a Marina, tem aqui outras perguntas, e elas são: como posso ajudar as vítimas das enchentes? Isso aqui é bem sintomático, você ter esse primeiro tópico aqui após a resposta da IA. Então, como é que esse mercado ele está se movimentando para ajudar essas vítimas? E, mais ainda, como é que a gente pode chegar aos investidores para ajudar a questão climática? Então, acho claro, né? Acho que a ajuda das vítimas no curto prazo é essencial. Inclusive, né, o próprio governador Eduardo Leite, outras organizações até já estão pensando, né, no plano de reconstrução, né, que vai ser exigido. Mas eu acho que tem uma camada maior, que é a gente entender o que está por trás, né, da crise climática e como resolvê-la, né? E como resolvê-la passa por a gente reduzir drasticamente, né, as emissões de gases de efeito estufa. Não é à toa ali que em 2015, no Acordo de Paris, mais de 196 países acordaram, né, em fazer seus esforços, empreender seus esforços para limitar o aumento de temperatura, para que a gente não passe de 1,5 grau, preferencialmente, no máximo 2, né? E já estamos quase passando. E esse teto, ele pode, às vezes, parecer uma diferença marginal, né, quando a gente fala de aumentar a temperatura média de 1,5 grau, 2, mas é a mesma coisa pensar a gente com febre, né? A gente com febre, se a gente aumenta 1,5 grau, 2, faz toda a diferença. E a gente está falando que a gente precisa conter, né, esse aumento para evitar esse alastramento desse desequilíbrio, né, que a gente está vivenciando. Então, para resolver, a gente se colocou como uma meta, né, até 2030 reduzir as emissões pela metade e até 2050 praticamente zerar. Ou seja, todas as empresas de todos os setores vão precisar passar por uma profunda transformação. Porque para a gente reduzir a emissão pela metade, né, as empresas vão precisar rever sua fonte de energia, rever sua logística, rever sua cadeia de valor, suas matérias-primas. No entanto, né, as empresas não vão se mover se não tiver algum aspecto regulatório, né? Então, por exemplo, na Europa, hoje as empresas de cada setor já recebem uma determinada licença para poluir. Então, é como se a Europa distribuísse fichinhas para cada empresa de cada setor pode emitir um tanto de gases de efeito estufa. Se essa empresa emite a mais, ela tem que comprar, né, mais fichinhas, mais allowances nesse mercado regulado, que é o mercado de carbono regulado. No Brasil, a gente ainda não tem essa regulação, estamos em vias mas de qualquer forma já tem um caminho claro, né? Por quê? Porque daí o mercado financeiro, o mercado investidor, também pressionado, seja de forma regulatória ou aqui no Brasil, as gestoras de investimento que recebem recursos, né, de gestoras fora, de bancos fora, de fundos de pensão, na hora que elas vão alocar o capital numa empresa aqui, muitas delas já têm que olhar, né, para a jornada de descarbonização dessas empresas, já tem que olhar para os riscos, né, dessas empresas não se adaptarem, tanto os riscos do ponto de vista de riscos físicos,
mas também os riscos do ponto de vista de vir uma regulação e aquela empresa não está preparada para aquilo, ela pode perder mercado, pode perder competitividade. Então, a gente está num momento em que o mercado financeiro está percebendo que, de um lado, precisa rever seus modelos e formas de análise, porque hoje, o jeito que os modelos são feitos, eles ainda não incorporam esses outros tipos de variáveis e mudanças que não são lineares, né, que a mudança climática traz como pano de fundo. Do outro lado, aqui especificamente para o Brasil, a gente tem uma oportunidade como país de investir nas soluções climáticas que podem fazer do Brasil um grande hub de soluções para o mundo, né? Então, a gente tem a possibilidade aqui, já, né, temos uma matriz elétrica energética majoritariamente limpa, mas temos a oportunidade de fazer o SAF, que é o combustível sustentável para a aviação, e ser uma liderança nesse mercado, dado que as aéreas vão ter que mudar de combustível. Temos os biocombustíveis, temos ali a indústria ainda nascente do hidrogênio verde, por exemplo. Temos o etanol também. O etanol, os biocombustíveis. No caso até do que a gente estava falando de inteligência artificial, o que está acontecendo? Várias empresas de dados estão vindo para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, porque aqui, né, para fazer mineração de dados, para fazer inteligência artificial, você precisa de muita energia. E Nos Estados Unidos. Energia eólica. E aqui você tem energia limpa, barata e excedente de energia no Nordeste. Então, imagina, você tem empresas vindo de fora se estabelecer aqui no Brasil, né, por conta desse benefício. A gente consegue, né, do ponto de vista de indústria, ter aço verde, uma série de produtos com menos intensidade em carbono. Na natureza, a gente tem muitas possibilidades de avenidas de negócio, como reflorestamento, carbono, restauração de espaço degradado. Então, assim, o meu trabalho hoje, essa plataforma, né, que eu tenho, é muito para dizer, o Brasil pode ser esse grande hub de soluções para o mundo, é o país mais bem posicionado para isso. Tem muito capital internacional vindo para cá, inclusive agora estou organizando a primeira Brasil Climate Investment Week, no final de maio, que a gente está trazendo mais de 100 investidores internacionais que já investem ou querem investir nessas soluções climáticas brasileiras. E agora a gente precisa trazer o mercado local, né? Tanto para entender que os riscos, como eu disse, mas também para começar a alocar dinheiro, né? Fazer esse redirecionamento do capital de setores, né, que vão precisar transformados para esses setores onde tem novas oportunidades. Posso fazer uma pergunta para a Marina? Claro. Como que dentro desse contexto todo você combate a mentalidade curto prazo, longo prazo? Porque as empresas são feitas por curto prazo, né? Enfim, a maior parte das empresas ainda empresa aberta, então, é o trimestre. Exatamente, né? E a gente está falando de soluções longo prazistas, sistêmicas, né? Então, acho que esse é um grande desafio. E o outro é como que você constrói uma agenda, porque no final a tua plataforma é sobre construir agenda comum. Eu falo, pessoal, vamos todo mundo falar a mesma coisa aqui, Sim. Porque senão cada um vai para uma linha, cada um acha... Sim. Não adianta. Eu vejo muito, por exemplo, dentro do negócio da RD, onde eu sou membro do comitê de sustentabilidade. Assim, se você não mover a indústria, você não resolve nada. Você pega lá o escopo 3, né, que é 92% das emissões dentro do negócio. Se você não influenciar a indústria, esquece. Você pode trocar a energia das lojas, pode fazer o que você quiser, ter transporte limpo e tal. Você não vai resolver o problema. Você vai resolver 8% do problema. Então, como que a gente combate a mentalidade curto prazo, longo prazo? E como que a gente cria agenda comum? Como que você vê a dificuldade disso para a gente conseguir chegar nesse lugar? Porque eu acho que, para mim, é onde reside o grande problema da gente conseguir realmente agir como setor, né? Então, acho que a gente precisa dividir, assim, primeiro, muitos desses novos negócios e investimentos, eles são ainda no mercado, né, de private equity, de venture capital, que é um mercado, né, de um pouco mais de risco. E para esses mercados, a gente está vendo vir esse investimento internacional que começa a, de alguma forma, ancorar. Está mais amadurecido, né? Começa a amadurecer, e aí você vê, né? Tanto é que o Brasil tem várias startups de reflorestamento que conseguiram captar bastante dinheiro. Isso é um investimento de longo prazo, né? Porque se reflorestar é um investimento de longo prazo. 15 anos. A gente vê toda essa indústria de biogás, biometano. Então, assim, acho que nessa parte dessas novas soluções acho que elas estão conseguindo se desenvolver e consolidar com esse capital mais de risco. Muito de fora, a gente precisa acelerar muito o brasileiro. Quando a gente olha para empresas listadas, né, eu acho que quem está conseguindo se mover são empresas que ou já têm isso como um diferencial competitivo muito grande, pega uma Raizen, por exemplo, né, que o modelo de negócio dela já está no DNA, ou em setores em que você começa a ter travas. Então, por exemplo, hoje você tem um investidor internacional que vai fazer de tudo para não comprar commodities
ou para se certificar que as commodities que compra são livres de desmatamento. Então, ele começa a exigir, né, você pega uma empresa agrícola, por exemplo, ela precisa ter rastreabilidade, ela começa a precisar ter toda uma justificativa ou evidências que mostrem que, de fato, aqueles produtos, né? Então, acho que muito essa pressão está vindo desses investidores internacionais que alocam nas gestoras locais ou que alocam e começam a colocar esse tipo de restrição. E aí, acho que isso ainda está muito concentrado nas gestoras que têm um pensamento de um pouco mais longo prazo e não quem está ali focado no trading diário. Né? Agora, o que os investidores internacionais mais respeitados têm falado é que, e isso a gente já começa a ver em alguns exemplos, os first movers, né, aqueles que forem na frente antes da regulação, quando a regulação chegar, vão estar muito mais preparados. Então, tem um caso famoso nos Estados Unidos de 2 empresas, né, que produzem avião. Uma delas despontou na frente para fazer os aviões mais eficientes, com menos uso de energia ou com motor preparado para usar o SAF, etc. Quando a regulação veio, essa empresa estava muito mais na frente, a outra deve ser adquirida por essa. Sim. Porque ficou para trás. Então, eu acho que também é um pouco dessa mudança de mentalidade, a gente começar a ver como quem sair na frente vai ter um benefício. Isso é muito legal, sabe? porque eu vejo muito essa conversa acontecendo nas empresas. As empresas, né, com as quais eu tenho mais proximidade e que têm agendas reais, né, assim, genuinamente alinhadas com isso que você está falando, elas de fato pensam assim, elas se adiantam à regulação para poder estar muito mais preparadas quando isso, porque veem isso como inevitável. E elas conseguem ter o lucro e ao mesmo tempo ter toda esse envolvimento com parceiros, com fornecedores. Porque uma coisa puxa a outra no final. Exatamente. Total. A agenda de clima, no fim, é uma agenda de eficiência de recursos. É isso. Então, se ela for bem trabalhada, ela vai ser vantagem competitiva. Né? É a lógica de você não ver como causa. E aí quando você pega uma geração under 30, trabalho com recrutamento já faz 20 anos. Eu sou muito focado em posições de gestão, gerenciais, posições de C-level. E eu adoro falar com pessoas também abaixo de 30 anos para a gente estar atualizado do que está acontecendo. E todos eles, ou a grande maioria deles, estão muito preocupados exatamente com esse tipo de ação, de conscientização e de empresas que buscam, né, o que tem na agenda, na esteira, esse propósito de sustentabilidade, você manter o lucro, manter perpetuar a empresa e, ao mesmo tempo, contribuir de uma forma, de um impacto, seja social, seja um impacto ambiental. Mas não falta ainda sensibilizar o acionista dessa necessidade, porque o ESG, de uma certa forma, ele vem do mercado financeiro, de empresas de fundos de investimento, e também vem de consumidores. Mas o acionista está aqui no meio ainda resistindo. Como é que a gente faz para convencê-los? Mas é um processo de cultura, né? E cultura você não muda de um dia para o outro, né? É um processo. Então, a partir do momento que você tem diversos stakeholders, de fato, não só conscientizados, mas agindo nessa agenda, o acionista ele consegue ver que ele vai gerar mais valor para a companhia, ele vai ter mais resultado, vai ter pessoas mais felizes trabalhando. Isso não é exatamente um gasto, sim um investimento. Sim, um investimento. A hora que ele virar essa chave e ele entender que ele vai conseguir perpetuar o negócio e crescer com isso, ele vai ser um belo de um porta-voz para essas mudanças. Quando você faz... eu só acho que em alguns casos sim vão ter investimentos, assim, acho que ter só cuidado para não generalizar, sabe, que no curto prazo tudo vai ser ganho. Porque tem alguns setores que, como eu disse, a transformação é tão profunda que vão precisar de investimento. Agora, se a empresa não... Ela vai ter que fazer, entendeu? Porque a gente não vai chegar em 2030 com as emissões reduzidas. Então, se ela não começar, ela vai ser, daqui a pouco, literalmente obrigada a fazer. É aquela lógica, assim, né? Porque, para mim, a resposta à sua pergunta é falta. Falta muito ainda. Eu, trabalhando muito com o setor privado nos últimos anos, assim, tem muitos momentos que eu falo, cara, isso aqui é difícil de encontrar uma solução. Porque muitas vezes na hora do vamos ver, a coisa muda de figura, o elemento financeiro fala mais alto, enfim. Tem muitas passagens da minha vida, assim, e recentes, inclusive, que eu fiquei muito frustrado com isso, assim. Agora, não é... Eu acho que é uma mudança, ela é muito orgânica. Tem setores que vão desaparecer. Tem empresas que vão desaparecer, né? Muitas vezes, assim, eu percebo... De novo, fazendo o recorte, sei lá, vamos fazer o recorte do investimento social privado, né, da filantropia corporativa.
que as minhas missões geralmente fazer as empresas entenderem a importância de uma filantropia, seja emergencial, porque eu sou um negócio que atua numa comunidade que está sofrendo com um problema de enchente e eu preciso fazer alguma coisa, seja estratégica, que é falar assim, não, eu quero evitar que isso aconteça de novo, eu quero ter um papel, né, de construir uma sociedade, uma estrutura melhor para essa sociedade, porque esse é o meu papel como negócio, né? Esse shift, essa mudança de eu falar, eu não sou só um negócio que está usando o planeta, está usando as pessoas, está usando a sociedade para gerar resultado e entender que eu sou um negócio que propõe mudanças positivas, parece uma coisa muito linear. Parece que assim, eu vou sair daqui e vou para lá. E aí eu vou ter que mudar tudo. E não é. Assim, eu acho que esse é o grande entendimento que vai mudar. Não é. Porque muitas vezes você sair daqui para cá vai ser mais do que uma questão de sobrevivência, vai ser uma questão de evolução do próprio negócio para que ele se perpetue, para que ele gere mais valor para o acionista. Só que essa é uma conversa geracionalmente muito complexa. Porque você imagina que muitas vezes nos boards dessas empresas estão pessoas que não foram educadas ou não foram, não estão dentro de um contexto que a gente tem de olhar isso acontecendo no dia a dia. São mais resistentes São muito mais resistentes a mudanças, são muito mais... Agora, tem uma lógica que é assim, algumas empresas agem por convicção, elas acreditam nisso, algumas agem por coerência, eu tenho que fazer, senão vai ficar feio para mim, e outras vão agir por constrangimento. Quando você entrevista para uma posição de CEO ou mesmo de diretor de empresa, você leva a conversa para esse lado, querendo saber como é que é o posicionamento daquele candidato em relação a questões ambientais? Ao longo da entrevista, a gente acaba abrangendo vários pontos, Aloysio. Obviamente que toda a parte técnica do executivo, as competências, qual que é o repertório que ele tem, os principais cases, mas a gente está sempre alinhado com qual é a cultura da empresa, qual que é o DNA da empresa, qual que é o propósito daquela companhia, e a partir daí a gente faz todo um trabalho investigativo, de profundidade, de entendimento do executivo, para saber se os valores pessoais dele estão de fato alinhados com os valores da companhia. É óbvio que nos dias de hoje não dá para não estar, isso não precisa ser um executivo. Acho que eu tenho um filho de 8 anos e eu tenho conversas nesse sentido com ele. A própria escola tem incentivado muito esse tipo de discussão. E óbvio que os executivos do setor privado, eles têm um papel fundamental de fomentar isso e não só de conscientizar o mercado, como também de agir em prol da questão de sustentabilidade. Então, assim, a gente olha com atenção, mas tudo depende também qual que é o setor que aquela empresa está inserida, ou seja, depende muito do que vem para a gente de briefing na busca daquele profissional. Agora, existe, eu imagino, também uma preocupação em contratar um profissional que esteja mais sintonizado com os tempos de hoje, que uma preocupação maior com diversidade, sem dúvida, com inclusão. A gente tem alguns cases nesse sentido e a gente tem percebido que isso é um tema que vem sendo cada vez mais discutido e implementado nas empresas pós-pandemia. Então, algumas empresas, principalmente acho que as multinacionais nessa hora, são empresas que elas estão um pouco mais avançadas nesse tipo de discussão, nesse tipo de ação. E algumas empresas multinacionais que a gente atendeu no escritório, a gente conduziu posições que ficam dentro do guarda-chuva de RH exatamente para tratar de diversidade e inclusão. Então, e a gente tem, e o bacana de ver, quando eu pego os projetos que eu conduzia há anos atrás, onde você tinha uma predominância ou feminina numa determinada posição ou masculina, isso é muito mais diverso, né? Então, em termos de gênero, em termos de idade, em termos... qual que é, de fato, o potencial daquele executivo ou daquela executiva, quanto que ele pode agregar, independente de questões particulares ou individuais dela. Dentro dessa tua área de, digamos, fazer uma editora com impacto social, os projetos que você apoia também têm essa pegada ambiental ou não? Tem, na verdade, a gente, né, trabalhando muito em parceria com redes varejistas no país nos últimos anos, a gente entendeu que a gente teria que ser multicausas, né? Porque no final é muito sobre isso, né? É muito sobre o que cada rede, cada empresa, cada negócio entende que é o seu DNA social, ambiental e como que a gente vira um agente de apoio disso, né? Então,
muitas vezes a própria escolha das organizações, ela vai muito em função do potencial que se tem de arrecadação para um projeto. Assim, se um projeto tem um potencial de arrecadar R$200 mil, ou se um projeto tem um potencial de arrecadar R$6 milhões, isso muda completamente a maneira como você pode pulverizar o uso desse recurso, né? E uma coisa que a gente aprendeu muito, né, e que eu aprendi não só na mão, mas aprendi ao longo da minha jornada na filantropia, é que existem muitas formas de você entender qual que é o melhor uso desse recurso, né? Eu falo, não é só sobre gerar a doação, é sobre qualificar a doação. Então, neste contexto, né, a gente historicamente já trabalhou com mais de 200 organizações sociais no Brasil, de enormes como o Instituto Ayrton Senna, GRAAC, a ACD, até organizações menores, bem territoriais, né, organizações com propósitos bem específicos, mas sempre atravessando diferentes recortes, né? E isso é uma coisa que eu provoquei muito na minha vida, né, como empreendedor, entender a própria interseccionalidade, né, dessas causas, porque isso é uma coisa que hoje eu percebo que, assim, quando a gente fala de como eu falei aqui há algum tempo aqui atrás, quando a gente fala de uma questão climática, ela é transversal, ela não é uma causa, ela é uma questão transversal que bate em tudo. Quando a gente fala de uma questão racial, num país como o nosso, né, que foi colonizado e deixou profundas marcas na população negra no país, isso é uma reparação, isso é muito mais do que uma causa, isso é quase uma obrigação que a gente tem. Então, assim, como que a gente encaixa essas questões do meio ambiente, a questão racial, dentro dos apoios que a gente faz? Então, é muito nesse lugar que a gente vai hoje, quando a gente senta com os negócios, né, e entende qual tipo de apoio que a gente vai dar, independentemente se a gente vai falar, não, aqui o viés é mais saúde, aqui o viés é mais educação. A gente trabalha, por exemplo, muito com a Pets, e a Pets tem um viés muito voltado para a causa animal. E a gente arrecada muito recurso lá, entendeu? Então, eu acho que a conversa, hoje, ela é muito mais qualificada nesse lugar, entendendo que apoiar as organizações, no final, é poder representar e fortalecer o trabalho que elas fazem, muito mais do que atuar de forma paliativa em causas específicas, entendeu? E Marina, como é que você faz para localizar um projeto que tem a ver com o teu propósito? Então, eu acho que, né, para mim, no caso, eu sempre quis contribuir com os desafios sociais e ambientais e, sobretudo, contribuir para que o Brasil realize sua potência, né? E eu acho que isso vem para cada pessoa, né, vem de uma mistura de coisas, né? Pessoas que te inspiraram, reflexões que você teve, situações às quais você foi exposto. No meu caso, eu nasci, meu pai estava fazendo residência na Santa Casa de São Paulo, que é um hospital, né, portas abertas. Então, eu literalmente passei minha infância correndo nos corredores da Santa Casa e vendo os desafios da saúde pública, ali na minha cara, desde muito criança. Isso me fez perceber desde cedo as desigualdades e querer que minha trajetória profissional fosse orientada para isso. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui, acho que, buscando formas diferentes de contribuir para isso. Então, comecei achando que, para resolver problemas em escala, eu precisava trabalhar com o governo. Então, o meu primeiro negócio, com 20 anos, foi uma consultoria para levar inovação para o serviço público. Inclusive, trabalhou muito lá com o Eduardo Leite, em Pelotas, e depois no Rio Grande do Sul como um todo. Depois eu vi que, sim, o capital de governo era importante, mas tinha o papel da filantropia, porque muitas vezes quem apoiava o governo era a filantropia. Aí eu percebi que a filantropia era importante, mas que 99% do dinheiro estava nas empresas e nos portfólios de investimento das famílias empresárias. Então, aí eu fui, nossa, como que eu contribuo para fazer esse capital, né, das empresas, que está nas empresas, ou esse capital que está no mercado financeiro, ser direcionado para a gente construir um futuro, né, que a gente acredita. Então, acho que muito do propósito também vem dessa sua capacidade, né, de visualizar qual que é esse futuro que eu quero, qual que é esse mundo que eu quero, e com as minhas ferramentas, com os meus talentos, com o que eu gosto, como eu sou um instrumento para realizar aquele futuro, assim. Então, é isso que eu vejo, assim, das pessoas que estão ali ao meu redor e que foi um pouco da minha trajetória, sabe? Esse é um ponto importantíssimo que você tocou, a capacidade de visualizar, porque todo mundo pode ter alguma opinião, pode achar alguma coisa, mas quando você fala, tá bom, o que você vai fazer? O que você quer fazer? Isso é muito complicado, porque isso precisa de uma outra característica, que é identificar um projeto que pode ser realizado. Mas fala. Não, eu acho que só falar, porque eu acho que isso é transversal do ser humano, assim, e uma experiência que me marcou muito é que eu trabalhei durante 4 anos desenvolvendo o programa de educação financeira do Bolsa Família.
Então a gente rodou o Brasil conhecendo essas mulheres, essas famílias, e a gente fez uma análise, né, das mulheres que conseguiam sair do Bolsa Família e fazer um microempreendimento e etc., quais eram as características que as diferenciavam daquelas mulheres que não conseguiam. E a gente viu que eram duas. A capacidade de visualizar e sonhar. Então, eu posso ser a maior, sei lá, boleira da região, eu posso ter um carrinho de sei lá o quê, eu posso ser revendedora de várias lojas de cosmético. Então, essa capacidade de visualizar e sonhar, mas também a capacidade de traduzir esse sonho, essa visualização, em pequenos passos concretos, que a mantivessem em movimento. Então, eu acho que foi um insight muito importante para mim, porque eu vejo isso em todo ser humano que consegue fazer coisas transformadoras, né? É a visualização, é o sonho, mas também é a tradução em pequenos passos que mantêm no movimento, porque é no movimento também que as coisas vão acontecendo. Não sei se vocês sentem isso. Hein? Não, super. E o que eu ia falar, enfim, que a gente está alinhando com isso, é que assim, eu acho que muita coisa parte do entendimento pessoal das ferramentas que você tem. Né? Porque no final as coisas se associam. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem no Brasil, em geral, um problema muitas vezes de inércia das pessoas, especialmente de uma elite econômica, social, enfim, que conhece o problema, vê o problema, mas tem dificuldade em mudar o seu jeito de fazer e de pensar. Né? E eu acho que a nossa geração traz um elemento completamente diferente nisso. É isso, né? A gente tem uma identificação grande, Marina, assim, nas histórias de vida, porque a gente poderia ter seguido outros caminhos, do ponto de vista empresarial, familiares. Né? E a gente resolveu ser questionador. A gente resolveu falar assim, pô, mas espera aí, eu tenho capital, eu tenho rede, eu tenho acesso, né? Eu tenho muitos privilégios. Como é que eu posso usar isso para provocar mudança de comportamento? E aí, no final, eu acho que isso acontece batendo muito nesse lugar de você poder, executar muitas coisas e testar e aprender e ver o que funciona melhor e o que não funciona, do ponto de vista da escala que você quer dar, do mundo que você acredita. E o segundo é que você acaba se associando a pessoas, a iniciativas, a negócios, que são aqueles que se identificam mais com o que você quer ser. E aí, eu acho que é esse caldo que vai engrossando no Brasil, quando a gente começa a entender que é isso. A Marina, você mencionou Davos, né? Ela não mencionou que ela foi com 7 pessoas incrivelmente transformadoras como ela, 7 mulheres, que têm capacidade de mover o ponteiro no Brasil. É uma realidade. Estou falando alguma besteira? Não estou, você sabe disso. Assim como eu participar de um grupo de filantropia familiar, com famílias que de repente não são iniciadas nisso, e eu poder contar um pouco do que eu faço, cara, de repente eu consigo destravar um volume gigante de capital filantrópico. E capital filantrópico, lembremos, é o que muitas vezes te permite correr mais risco, te permite influenciar e criar política pública, fazer advocacy, criar soluções, apostar em empreendedores. Então, assim, eu acho que tem um lugar importante de como é que a gente consegue, como indivíduo também, identificar esses privilégios, essas ferramentas e colocá-las em prática para realmente parar de só reclamar e começar a fazer. Eu acho que a gente precisa de mais representantes assim. E no centro de tudo isso está o poder da ideia, que Super. pode estar numa boleira lá do interior nordestino, como, por exemplo, na mente do sujeito que bolou isso aqui. Qual que é a grande diferença, por exemplo, do Steve Jobs para todos esses empresários que estão aí no setor de tecnologia, especialmente aqui no smartphone? Ele imaginou uma tela que poderia ser tocada, que você poderia usar os dedos para navegar, que teria uma série de features que ninguém tinha pensado antes. Isso saiu de uma cabeça. E daí ele não sabia como fazer uma tela que tocasse, mas ele mandou alguém... E ele só revolucionou o mundo com isso. Pois é, mas pro bem e pro mal. Esse é o grande ponto, né? Quando a pessoa olha para o futuro e fala, isso aqui vai ser interessante, e empreende esforços, isso tudo muda. O que todos que estão nessa mesa aqui fizeram é isso também. Vocês tiveram uma visão e foram atrás e da com realização. humildade de entender que as boas ideias, elas não estão só nas pessoas que têm dinheiro, que circulam. O Brasil, eu gosto muito de uma frase que acho que é do Edu Lira, que ele fala que o maior polo de inovação do Brasil é a favela. Não sei se é dele ou do Celso Ataíde, eu não lembro. Mas é muito real isso. Assim, se a gente tiver humildade para reconhecer isso, a gente tem uma riqueza absurda de inovação, e o de construção de soluções. Ele é mais criativo nesse O brasileiro aspecto. o brasileiro é um fenômeno, a gente tem que estimular isso. Né? E assim, a gente só vai conseguir, né, superar o desafio colocado das mudanças climáticas e outros gigantescos com a capacidade de imaginação e a criatividade.
que a gente vai ter que construir um mundo totalmente diferente. Não é, o que é um mundo sem carbono, com pouco carbono? A gente não tem noção do que é isso. Mas pode ser um mundo incrível, muito mais inclusivo, muito mais verde, muito mais integrado à natureza. Assim, a gente pode sair do outro lado com um mundo incrível, mas isso requer muito, né, essa capacidade de imaginação. E aí vem a inteligência artificial, que pode ser utilizada para isso. A gente começa a ver vários filmes de Hollywood tentando trazer essas visões, não só distópicas, né, mas outras visões de realidades do que o futuro pode ser. Então, essa capacidade de imaginação, ela vai ser cada vez mais imprescindível. Assim. O que eu acho interessante é que toda essa visão que a gente estava discutindo até agora é aquela, digamos, era uma conversa muito mais dos ambientalistas e dos manifestantes pelo meio ambiente do que necessariamente pelo empreendedor, pelo empresário. Hoje é um discurso que está na pauta de qualquer Sem CEO. dúvida. Outro dia eu escutei uma frase muito boa, que todo CEO deve ser um ativista. É. É meio esse lugar. É bem por aí. E assim, e do mercado financeiro, né? Esse evento que eu falei que eu vou fazer, é a primeira semana brasileira de investimento climático, tem, né? Começa com a Convert Capital Conference, que é esse evento que eu organizo, que está trazendo a Faria Lima e tem como principal patrocinador o BTG. Né? Então, o BTG está, um banco como o BTG, que representa o BTG, está olhando para essa agenda, da mesma forma que outros bancos estão, outras gestoras. Então, eu acho que começa aos poucos a chegar, né? Assim, ficar claro que não é uma agenda do ativista, não é uma agenda marginal. A gente está falando da agenda É uma agenda transversal, né? à economia, ao país, ao permeando, mundo. Então, todas essas pessoas precisam, né, estar discutindo isso. E no empresariado você vê inovações incríveis, né, saindo para a agenda de soluções climáticas, saindo, né, desde no agro, né, mecanismos de precisão para você fazer uma irrigação muito mais assertiva, ou, né, trazendo a tecnologia biogenética para fazer também uma produção ali com menos uso de água e recursos, ou bioinsumos, em energia, né, várias formas de você gerar o hidrogênio verde com a eletrólise da água, mas fazendo isso em escala, assim, então cada setor tem tanta inovação acontecendo, sabe? E eu acho que mas muitas delas, obviamente, como qualquer inovação, vão precisar de tempo para alcançar a escala e virarem, né, o mainstream. Mas elas estão aí, essas sementes do novo, elas estão aí. Acho que vai da gente também saber, né, achá-las e dar visibilidade para elas. Bom, eu tenho que dar visibilidade, infelizmente é uma coisa chata. Temos que encerrar o programa. Chegamos aqui no limite do nosso tempo. Eu agradeço muito, Marina, obrigada. Rodrigo. Um prazer. Obrigado, Luiz. Um prazer Foi estar uma com vocês conversa aqui. muito legal. Eu acho até que a gente deveria voltar a fazer um outro episódio aqui para falar um pouco mais desses temas que são bastante, eu diria, estimulantes para o cérebro. Eu agradeço também a audiência de todos e a gente se vê na próxima quinta-feira.